e muito bem-vindo ao Literatura Falada. Hoje, Literatura Falada comenta a dedicatória que existe em um dos livros mais emblemáticos da literatura brasileira, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis, considerado um marco transitório na nossa literatura, que entrava então para a modernidade e na própria carreira do escritor que inaugurava aí uma nova fase de sua escrita. Não sei se você se lembra dessa dedicatória, dessa famosa dedicatória, eu leio ela aqui rapidamente para que você refresque a sua mente. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Veja que trata-se de uma dedicatória um tanto estranha e que coloca desafio para o leitor, não apenas para aquele leitor que gosta de literatura, mas também para o leitor especializado. Capistrano de Abreu, em 1881, em 30 de janeiro de 1881, escreveu na abertura da seção Livros e Letras uma pergunta: as Memórias Póstumas de Brás Cubas serão um romance? Trata-se do primeiro comentário crítico das Memórias Póstumas que a gente tem notícias. E veja a reação da crítica que o recebeu. Quer dizer, o que é isso? Será um romance? Então vamos lá, vamos discutir alguns aspectos dessa dedicatória esquisita e muito significativa e que deixa ver aí a complexidade do texto de Machado de Assis. Bom, primeiramente a gente sabe que as dedicatórias, pelo menos até aquele momento em que o Machado viveu, elas sempre foram um tanto rebuscadas, laudatórias, né, evocando palavras sentimentais. Então dedico esse livro ao fulano, que enfim. A dedicatória que ele apresenta, ela traz de imediato, isso é evidente, profunda ironia com relação a esse modelo. Veja que há uma dedicatória ao verme que primeiro roeu, né, aquele livro, né, As Frias Carnes do Meu Cadáver. Veja, como saudosa lembrança, né? Ele inclusive se apropria aí de uma frase, né, melosa, né, uma frase cheia de sentimentalismos e bastante afeita ao romantismo, mas que surge aí em um contexto repleto de ironia. Continuando. A gente vê, portanto, que há aí não apenas uma ironia, mas uma convivência do alto e do baixo. Eu explico. O autor faz uso da dedicatória, que é algo tradicional, né, do escritor, da escrita romanesca, mas se trata de uma espécie de antidedicatória, digamos assim, pois ela retoma algo pouco laudatório ou pouco passível de homenagem. O verme é o alvo da honraria, né? Há, sim, uma espécie de paródia nessa dedicatória e também um paradoxo. Quer dizer, como poderia existir memórias que são póstumas? Como alguém poderia escrever as próprias memórias depois de morto? Uma segunda observação. A dedicatória ela pode ser associada a uma lápide. Aliás, nesse sentido, o próprio livro pode ser associado a um túmulo, né? Então você abre e você tem uma espécie de lápide. Desse modo, o começo do livro, que é essa lápide, é aquilo que no mundo referencial assinala o fim. Quer dizer, então a lápide, o túmulo, é o fim para a gente. Ela aponta para a morte, mas no contexto criado por Machado, ela é a entrada, não da morte, mas de um novo nascimento que é o livro, estas Memórias Póstumas. Paradoxalmente, o que marca um fim no mundo referencial aponta no Memórias Póstumas para um começo, que é justamente o começo do livro. Outra observação.
É por meio dessa dedicatória que o leitor é introduzido na narrativa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. As frias carnes são matéria viva, é o próprio livro. O verme é o próprio leitor. O autor dedica o livro ao leitor, que ele chama de verme. Veja que o termo verme tem no próprio termo o verme. E qual é a atividade facultada a esse ser, né, ao verme? Roer. É uma atividade que a gente sabe pouco nobre e que implica certa lentidão pouco produtiva, digamos assim. Veja ainda que verme tem paralelo sonoro em roer e ler. Ler aqui é sinônimo de roer. Roer que, aliás, se materializa visual e sonoramente nessa dedicatória, ou pelas interrupções da frase recortada pelo branco da página, ou pela aliteração. Olha só, verme primeiro roeu frias carnes cadáver. A repetição sonora espelha o roer pela repetição, ou ainda pela paronomásia. Primeiro roeu, que pela redistribuição dos resíduos da própria palavra roeu, no interior de outra palavra, primeiro, por exemplo, acaba por ser a imagem e semelhança daquilo que quer representar. Veja como essa lápide dedicatória é viva. Observe ainda que este verme que rói o livro carrega um duplo significado. Roer é tarefa pouco nobre, já disse, tarefa de verme. Porém, é tarefa daquele verme que luta pela sobrevivência da espécie com seus iguais. Tratar-se-ia assim do verme que roerá enquanto durar a espécie. A analogia entre esse instinto de sobrevivência e o leitor dá a este a força instintiva e biológica do verme, e não apenas como indivíduo, mas como espécie cuja existência estaria ameaçada não existissem livros para serem roídos e transformados em alimento para as novas gerações de leitores. Trata-se de um movimento contínuo de reaproveitamento. Veja que a dedicatória é a esse verme, que faz perseverar a espécie, propondo assim uma atitude ativa ao invés do culto contemplativo e reverente do livro. Outra observação, veja a questão gráfica da dedicatória. Nem todas as edições do livro trarão essa questão gráfica e ela é muito importante. Muitas vezes ela foi considerada algo acessório, eventual erro na hora de diagramar o texto, mas não. A primeira edição do Memórias Póstumas trouxe a dedicatória mais ou menos dessa maneira, com esse tamanho, com esse jeito das letras que são, vocês vão ver, significativas. Então vamos ver a questão gráfica da dedicatória. Veja que ela encena movimentos de aproximação e recuo para com o leitor. Eu acho assim simplesmente brilhante. Se a gente obedecer o tamanho das letras, a gente poderia ler a dedicatória mais ou menos como: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Quer dizer, você tem todo um movimento de aproximação e recuo. Preste atenção, como é interessante. Ela nos faz ver e ler a figura do verme, do defunto autor, aquele que dedica o livro ao verme, e do livro, estas memórias póstumas, em lances aproximativos do olhar do leitor, que é o verdadeiro ator desse espetáculo que Machado cria. Veja a consciência que Machado tinha do código impresso no qual ele operava. Essa percepção se fará bastante presente nas memórias póstumas, que vai explorar a página e o espaço branco do papel enquanto elemento produtor de significado. Veja como é interessante, como é
brilhante. Se você procurar no Google acadêmico artigos que discutam essa dedicatória, você encontrará vários, certamente encontrará informações que eu não trouxe aqui e que parecerão profundamente coerentes, assim como essas. Isso é o que faz um escritor ser brilhante e atemporal, como o nosso grande Machado de Assis. Não esquece de repassar o conteúdo para quem você acha que pode se interessar pelo tema. Até o nosso próximo encontro e não deixa de se inscrever no canal.